Olá, meus amigos, graças a Deus, olha, nós estamos aqui mais uma programação, programa da família, para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar toda a sua família, tá certo? Deus é um Deus que opera maravilhas, Deus é um Deus que opera milagres, Deus está presente entre a minha pessoa e também a sua pessoa. Onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. E quem vos fala nesta hora é o apóstolo Paulo Roberto, presidente do Ministério da Igreja Evangélica da Família. Nas programações anteriores, nós falamos sobre Neemias, começamos a falar sobre Neemias. E nós vimos aqui que Neemias, ele recebeu uma má notícia, isso mesmo. Ele recebeu uma má notícia. E ao receber essa má notícia, ele ficou por um tempo chorando, lamentando, mas também orando e jejuando, buscando a presença de Deus. E ele se fortaleceu no Senhor, ele se fortaleceu na presença de Deus e ele fez uma oração. Hoje nós vamos falar, daqui a pouco eu falo para vocês, nós vamos falar sobre essa oração que Neemias fez, essa oração que eu tenho certeza que você vai aprender a fazer e com isso você será também abençoado no poder de Deus, tá bom? Mas antes de falar dessa oração, deixa eu aqui colocar à sua disposição os cultos que são realizados aqui na Igreja Evangélica da Família. Às terças-feiras, orando pela família, à noite da salvação da família, derrubando todas as muralhas, tá bom? A muralha que impede você de avançar. É a fé que Deus colocou em nossos corações. Na quinta-feira, oramos cortando o mal pela raiz. Toda semente, diz o Senhor, que não foi Ele que plantou, Ele vai arrancar. Em alguns casos, Ele não plantou, mas onde caiu a semente, as pessoas regaram, né? E hoje existem raízes profundas dentro de famílias que precisam ser sarada, curada essas pessoas no nome do Senhor Jesus. Então, na quinta-feira, nós oramos para sarar, para que você tenha uma cura interior, é isso mesmo, uma cura interior, quinta-feira, 7h30 da noite, para a glória de Deus. E aos domingos nós oramos, aí vem o povo que vem na terça, o povo que comparece na quinta-feira. No domingo nós oramos em favor de buscarmos ali a presença de Deus, louvor e adoração. É o primeiro dia da semana. Atos 20 fala sobre o primeiro dia da semana, onde os discípulos, apóstolos se reuniam, o povo de Deus se reuniram para buscarem a presença de Deus, para buscarem a presença do Senhor. Às 8 e também às 18 horas. Tudo isso aqui na Eduardo Elias Aran, 736, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, Eduardo Elias Aran, 736, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui na IEFMS, Igreja Evangélica da Família. Tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo para acrescentar na tua vida para a glória do Senhor Deus. Gente, vamos falar então um pouco sobre esse homem que era o copeiro do rei, chamado Neemias. Esse homem que recebeu uma má notícia e quando ele recebeu essa má notícia, dizia esse recado. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Então ele recebeu essa má notícia e foi aí que ele assentou-se, ele chorou, ele lamentou por alguns dias e ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Isso eu falei na programação anterior, né? Depois disso, ele fez uma oração. Essa oração que ele fez é que eu quero mostrar para você. E começa assim a oração dele, ó. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Olha o que ele está falando nessa oração. Ele está dizendo que o Deus é Deus dos céus.
Ele está dizendo que Deus é terrível e que guarda o conserto. Conserto é aliança. Ele guarda o conserto, ele guarda também a benignidade. Ele é benigno. E ele fala aqui o seguinte: para quem? Para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus diz claramente que a casa edificada sobre a rocha é exatamente esta casa, que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Quando a pessoa ama a Deus e a pessoa guarda os seus mandamentos, essa pessoa está demonstrando para Deus que o ama de verdade. E guardar o mandamento nada mais é do que, pastor? Do que simplesmente pegar o recado de Deus e obedecer, e praticar, e ali colocar por obra. E você que está me assistindo agora, você pode começar a fazer isso. Pastor, eu ouvi uma notícia não muito boa. Eu ouvi uma notícia em relação à minha família. Foi um diagnóstico médico, uma situação contrária à minha vida, que veio para desestruturar a minha casa. O que eu devo fazer? Você deve amar a Deus. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E mandamento é tudo aquilo que Deus, ele fala como ordem. E se você fizer isso, você pode ter certeza que Deus vai se manifestar na sua vida. Ele fala na palavra dele: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esses são os que eu amo. Meu Pai também amará essa pessoa, nós viremos até esta pessoa e nós iremos nos manifestar na vida dessas pessoas. Deus se manifesta na vida de quem ama Ele, de quem pratica a palavra dEle. E Ele convida você para isso. Às vezes você está falando: Deus, por que está acontecendo na minha vida? E na verdade Deus já tem falado com você o que Ele quer de você. Obedeça a palavra de Deus. E o Senhor Deus pode restaurar qualquer muro que foi derrubado. O Senhor Deus pode te usar para restaurar os muros da sua família, os muros da sua vida econômica, os muros da sua vida espiritual. Deus pode lhe usar. Começa a praticar a palavra de Deus e deixa a bênção de Deus se manifestar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ok? Bom, nós vamos agora a um louvor. Daqui a pouco eu volto com todos vocês com mais programa da família. Recebe, diga: eu recebo. Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida, que cujo topo que tocava os céus, eu via anjo descer e subir, e o Senhor, recebe, estava sobre mim, e disse: essa terra em que estás deitado eu darei para ti, e a sua descendência é como o pó da terra, estende ao ocidente, ao oriente, e também ao norte, ao sul, e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei até que tenha se cumprido. Quem quer isso? O que eu tenho dito. Diga bem alto: quando eu acordei, e quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. Quem saiu do poço, levanta a mão e canta. Quando eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo.
Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida, cujo topo que tocava os céus. Eu via anjo descer e subir, e o Senhor, receba, estava sobre mim e disse: essa terra em que estás deitado eu darei para ti, e a sua descendência é como o pó da terra, estende ao ocidente, ao oriente, e também ao norte e ao sul. E toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Levanta a mão e canta. Quando eu acordei, quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. Quem saiu do poço aí, faz barulho aí. Quando eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. Mais alto, grita, grita. E quando eu tinha percebido que não era um sonho, que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. Quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Levanta a mão assim, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Grita quando eu acordei. Eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. Pra terminar, quero ver vocês. Quando eu vamos estremecer o inferno. Que não. Você saiu do fundo do poço? Quem saiu do fundo do poço? Levanta a mão e grita bem alto. Quando eu tinha, aleluia, que não era um sonho. Eu saí do poço. Quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Quem saiu do poço? Quem saiu do poço? Graças a Deus, como é bom nós louvarmos a Deus, buscarmos a presença do Senhor, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. E a palavra de Deus declara: celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor, Ele é bom, certo? Gente, eu quero aqui falar com você também a respeito dos dias que findam o nosso ano, o Natal e também o dia 31. O nosso Natal nós teremos cultos normais, na véspera, né? A véspera de Natal. Nós teremos os cultos normais, às 8 e também às 18 horas. Então, às 8 e também às 18 horas, a véspera de Natal vai ser no domingo, dia 24, onde nós vamos celebrar aí o nascimento de Jesus, tá bom? No dia 31, nós sempre fazemos uma vigília. Nós vamos dar a opção dos dois cultos para você diário, às 8 e 18 horas. Mas a nossa concentração vai ser para a vigília. Nós temos o hábito de entrarmos o ano seguinte na presença de Deus. Então, às 22 horas, nós iniciamos uma mini vigília e às 0 horas e 30 minutos de 2018, nós terminamos.
e aí nós iremos para uma confraternização. Vai ser uma bênção de Deus, você pode ter certeza, para a vida do povo. Vamos entrar em 2018, um 2018 de um novo ciclo de Deus, vai ser o ano da colheita. Deus vai derramar das bênçãos dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então, você já está sabendo que na véspera, dia 24, nós teremos cultos normais, às 8 e 18 horas, e no dia 31 também teremos os cultos normais, mas nós teremos a vigília. Vai ser uma vigília que vai abençoar de fato a tua vida no nome de Jesus. Nós vamos ser bendito ao sair de 2017, porque quem chegou aqui e está de pé é porque venceram todas as batalhas, e vamos ser benditos ao entrar em 2018 em um novo ciclo para as nossas vidas. Deus tem um novo dele para nós no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E você é o nosso convidado especial para estar conosco na Eduardo Elias Aran 736, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para a glória de Deus. Nós vamos agora a um trecho do culto, um pedaço do culto, onde a palavra foi ministrada. E eu acredito que Deus falará ao seu coração. Eu já volto. Você pode começar a vigiar. Quando você estiver bem feliz, você tem que parar e começar a dar uma olhadinha em tudo que está vindo para você fazer. Por quê, pastor? Porque quando eles estavam jubilando, quando eles estavam louvando, quando eles estavam vendo a obra acontecer, olha o capítulo 4. Coloca para mim o capítulo 4, por favor, de Esdras. Olha só. Ouvindo, pois, quem, pessoal? Os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. O adversário olhou e falou: eles estão trabalhando, eles estão crescendo. O altar foi restaurado, foi levantado o altar, o alicerce já está pronto. E aí eles ouviram a respeito disso. Aí eles tentaram agir de que maneira? Versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco. O inimigo quer edificar conosco? Fala assim para o seu irmão mais uma vez. Olha para ele com aquele olhar de crente do jeito que você quiser aí. Tradicional, pentecostal, neopentecostal, do jeito que você quiser. Olha para ele assim, ó, nem sempre as pessoas que se chegam a vocês verdadeiramente querem te ajudar. Verdade ou não é? Olha como que eles quiseram. Não, queremos ser seu amigo, quero somar contigo. Como a frase famosa, tamo junto. Quem já ouviu essa frase, tamo junto? E daqui a pouco você for ver, cadê o outro que está junto com você? Eu tinha um colega, irmão, ele morava atrás da minha casa, vizinho, de trás. A gente era guri, né, andava lá. E aí esse rapaz estava lá, a gente estava caminhando. E esse rapaz, estava eu, ele e o meu irmão. E ele falou, ai. Quando ele falou, ai, eu falei, o que foi? Eu tenho uma treta com aqueles caras ali de cima ali. Os caras estavam descendo e a gente estava subindo. Eu falei, não, tamo junto. Falei para ele. Falei, tamo junto, ué. Se tiver que apanhar, nós apanhamos juntos. Se tiver que bater, a gente bate junto. Tamo junto. Estou pegando uma coisa natural, que não é exemplo, para explicar para vocês. Tamo junto. E aí, meus irmãos, quando chegamos perto dos rapazes, ele saiu correndo. Ficou eu e o meu irmão. E ele correu. Quando ele correu, os caras correram atrás dele. O que eu fiz? Ele não estava junto comigo, ele deixou a gente para apanhar. Eu vou, não foi comigo, não tem nada a ver com vocês não.
Mas quem que fugiu? Ele. Tem gente que é assim. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tá nem ligando para você, irmão. Tá nem aí para você. Tá nem aí para você. Você viu o que o Davi fez com Urias? O Urias estava lá, tô junto, meu rei. Não, vai lá ficar com sua mulher. Não, tá havendo guerra, eu vou lutar pelo meu povo. Urias estava junto, Davi não estava junto com ele. Tanto que colocou ele na frente da batalha para quê? Para morrer, para ficar com a mulher dele. Nem todos aqueles que você chama de amigo te consideram como amigo. Eu fui pregar numa casa um dia, eu saí muito feliz de lá. Deixa eu ver se eu acho esse versículo, João 2:27, eu acho. Eu fiquei muito feliz, saí muito feliz de lá. 24, achei. Coloca aí João 2:24. Saí muito feliz de lá, saí muito feliz, dei uma palavra ali, feliz da vida e tal, pregando aquela coisa toda. E amei de coração aquele povo. Amei mesmo, de coração aquele povo, amei. E aí eu contei uma história, tal, contei uma coisa, preguei tudo direitinho. Irmão, tem gente que fica só ouvindo a sua palavra, te observando para falar mal de você depois. E você está ali com o coração ali pregando para a pessoa, olhando para a alma da pessoa, querendo salvar aquela pessoa. E aí quando terminou tudo, fui para casa, entrei em contato com uma pessoa e falei assim, olha, eu estou muito feliz de ter ido pregar para essas pessoas, de ter levado o evangelho para essas pessoas. Aí essa pessoa me mandou um versículo, olha o versículo. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Tem gente que você está falando com a pessoa, você tem a boa intenção com a pessoa, mas a pessoa quer se aproximar de você para te prejudicar. Jesus pregava para as pessoas, mas ele não confiava. Fala, Jeová, né? Ele não confiava, nem Pedro lhe confiava. O Pedro falou, vou contigo até a morte. Estamos juntos, Senhor. Não tá nada, você vai me negar. Quando apertar o seco, você vai ser o primeiro a pular fora. Ele ainda não amava Jesus ainda como deveria de amar. Ele não amava. É aquela mensagem que o profeta deu. Você está comigo com o coração ou com a mão? Você tem que saber quem está com você com o coração, gente. Porque quem está com você só com a mão vai te prejudicar depois. E a gente tem que pedir discernimento, olha só. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Por quê? Aí ele fala o 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia. É triste falar isso, mas infelizmente é assim. Hoje a pessoa te ama, hoje amanhã a pessoa vai te odiar. Isso é normal, vai acontecer. Deve ter uns 3 endemoniados que o pastor falou que é assim. Sempre tem uns 3. O que eu tenho que fazer, pastor? Tem que ficar chorando, vivendo, aquilo que aquela pessoa... Não, dando atenção para aquilo, não, tem que falar igual Paulo. O apóstolo Paulo falou assim, latoeiro, Alexandre me causou muitos males. Alexandre deletava Paulo, onde Paulo estava, Paulo ser preso, assim por diante. O Paulo só falou assim, que seja depositado na conta dele o que ele fez comigo. Coloca ele na mão de Deus. E segue a vida. Segue a vida, porque vai aparecer muitos assim. Muitos. Querem se aproximar de você, até no momento de carência, para tirar proveito. E quantas pessoas não passaram por isso?
Pessoa pura, verdadeira, achando que está falando com uma pessoa que tem a mesma boa intenção que ela, e a pessoa está ali só para tirar proveito. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos orar e vigiar. Nós devemos o quê? Vigiar e orar. Diga amém, Jesus. Nós temos que vigiar primeiro, irmãos, e depois nós temos que orar. Aquele povo não conseguiu entrar no meio da obra, porque Zorobabel falou: não, vocês não vão edificar conosco não. Aí o que eles fizeram? Eles foram até as autoridades e começaram a dizer para as autoridades: olha, aquele povo está edificando o templo, está construindo o templo, aquele povo, eles não vão pagar tributo. Mas tudo aquilo era uma artimanha para quê? Para que aquele rei mandasse parar a obra. E foi o que aconteceu. A obra cessou, parou. Volta lá para você ver. E eu já vou orar com vocês. Amém, Jesus? A obra cessou, a obra parou. Olha só. No versículo 21 do capítulo 4. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Olha o versículo 24. Então cessou a obra da casa do Senhor, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do rei Dario, rei da Pérsia. Irmãos, a obra parou. Eles ficaram investindo, atrapalharam um pouco, a obra parou. Só que tudo aquilo que para, só para por um tempo, tem prazo de validade. A obra vai continuar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você tem olhado para a sua vida e tem dito assim: pastor, parece que a obra da minha vida parou. Então tem uma boa notícia para você. Retome essa obra, porque ela vai continuar. E essa obra tem que ser retomada de que forma? No capítulo 5 diz que Ageu e Zacarias exortaram os judeus a continuarem a construção. E aqui no versículo de número 11 do capítulo 5 diz assim, ó: e esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos de Deus, do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Digam amém, Jesus. E olha o versículo 13: porém, no primeiro ano do rei Dario, da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Foi uma perseverança a qual o Ageu e o Zacarias falaram para que o povo, eles viessem continuar aquela obra. E aquela obra, ela foi retomada, ela foi retomada, ela foi retomada, ela foi retomada. E aconteceu o que vai acontecer na tua vida. A obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar e Ele vai terminar. Quem crê nisso? Agora, você não pode, de maneira alguma, desistir dessa obra. Vai surgir muita coisa para você parar. Mas ainda que você tenha parado, Deus manda você voltar. Porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Talvez está debaixo de uma tentação tremenda aí. Pastor, vou parar. Meu irmão, que tem que parar o capeta, irmão. Você tem que continuar. A Bíblia diz que você tem que caminhar hoje, amanhã e sempre. Hoje, amanhã e sempre. Hoje, amanhã e sempre. A obra parou, mas tem validade para voltar. Pastor, Deus não vai me usar. Vai usar melhor do que te usou. Para de ouvir o bicho e começa a ouvir o Espírito Santo. Você sabe por que eu falo isso? Quando Paulo foi fazer a obra missionária, foi Barnabé com ele. Foi Barnabé, Paulo e Marcos.
Marcos voltou, abandonou Paulo e abandonou Barnabé. Um dos motivos pode ser que ele era novo. Outro motivo, ele viu Paulo pegar malária. Já imaginou você vai fazer a obra de Deus, seu pastor pegar malária? E ele deve ter olhado aquilo e falou, isso aqui não é para mim não. Voltou. Abandonou, largou tudo e foi embora. Quando ele quis voltar para o ministério com Paulo, Paulo era muito radical. Aí o que o Paulo fez? Estavam no início do ministério, eu vejo Paulo no início de uma forma e terminando de outra forma. Um dia eu vou trazer toda a mensagem de Paulo para vocês. E aí, no início, Paulo falou, não quero esse camarada comigo, porque ele nos abandonou, papapá, aquela história toda. E Barnabé brigou com Paulo. Diga assim, ó, líderes brigam, fala assim. Mas a obra continua. E aí Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro e a obra continuou. Barnabé ficou com Marcos. Aí quando foi lá na carta de Paulo a Timóteo, no finalzinho da vida de Paulo, Paulo já velho, falando assim as suas últimas palavras, ele fala para Timóteo, Timóteo, vem me visitar, vem me ver antes do inverno. Porque ele não ia conseguir viajar se fosse inverno. Ele precisava de uma capa também, que ele estava desprovido de tudo. Paulo morreu desprovido de tudo. Paulo morreu degolado. E ele fala, e ele se apresentou aos romanos, ele se entregou aos romanos, mas ele não se entregou aos homens para matar, ele se entregou como oferta para Deus. E o Paulo fala para ele trazer a capa. O Paulo fala para Timóteo vir ter com ele. O Paulo fala para Timóteo trazer os livros. O homem estava para morrer e o homem ainda queria ler. Fala para o seu irmão assim, ó, quantos livros você já leu até hoje que fala de algum título a respeito de Deus? Fala para ele, pergunta para ele, quantos livros você já leu até hoje? Irmãos, a Bíblia diz que o povo sofre porque falta o quê? Conhecimento. O homem estava para morrer, o homem falou, traga os livros e traga também uns pergaminhos, ou seja, as mensagens da Bíblia, os textos bíblicos. Ele queria ler, o homem estava para morrer, ele sabia que ele ia morrer. Mas há uma coisa que eu quero falar com você, que é a mensagem de hoje. Sabe o que ele falou? Traz um Marco também. Porque o Marco é muito precioso para mim. E sabe o que ele ensina para nós com isso? Para a gente não morrer sem acertar a nossa vida. Para a gente não morrer sem reconhecer os nossos erros. Porque se dependesse de Paulo, Marcos, o ministério de Marcos tinha acabado. O ministério de Marcos só não acabou por causa do Barnabé. E depois o Paulo reconheceu que ele deveria ser mais flexível. Coisa bonita, né, irmão? Que ele deveria ser mais flexível. Será que nós traríamos de volta os marcos que um dia nós eliminamos da nossa vida? Né? Mandou trazer o Marco. Depois chegou o guarda lá. Paulo, Paulo, Paulo. E ele, sou eu. Tá bom. Vamos lá. Levou ele até onde estava lá o tronco, estava lá o machado. E segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse assim, que aquele romano deve ter perguntado assim, você tem alguma coisa a dizer? Algo a falar? Suas últimas palavras? E ele termina a vida dele falando, sabe o quê? Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, para todo sempre. Ele põe a cabeça dele lá. Aqui, ele foi rejeitado pelos homens. Mas lá, ele foi recebido nos céus. Não tenha medo de ser rejeitado pelos homens pela fé que você profere.
Não ligue para aquele que critica você pela decisão que você tomou. Porque um dia os céus vão se abrir para você. E infelizmente para muitos que rejeitam o Evangelho, a terra vai se abrir. Vamos andar na presença de Deus, porque eu termino dizendo, lá em Esdras 6, vou ler só o título. Acaba-se o templo e o templo é consagrado. Tem gente que quer ser consagrado, mas nem o altar ainda ele arrumou. Se você não conseguir dominar isso aqui, meu irmão, sua jornada vai ser só por um tempo. Mas se você conseguir dominar isso aqui, se você conseguir ter um coração na mão de Deus, se você conseguir ter um coração de carne transformado por Deus, se você tiver o Espírito de Deus no teu coração, o teu espírito completamente transformado, você vai chegar até o fim e vai receber a coroa da vida. Porque o segredo está aqui. Está no nosso coração. Fique em pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra, ela falou ao seu coração. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus se manifestaram através desta mensagem que Deus trouxe e está aí, alcançando vidas, alcançando os corações em nome de Jesus. Assim como aconteceu com Lídia, quando Paulo pregava, o coração dela dilatava e aquela mulher asiática foi muito usada por Deus. Foi uma pessoa que Deus usou para abrir as portas do Evangelho na época que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho. Deus prepara pessoas boas, Deus prepara pessoas maravilhosas para fazer a obra de Deus. Eu estava olhando em Esdras, no capítulo 1, Deus, por causa de uma palavra liberada por Jeremias, pela boca de Jeremias, o que Deus faz? Desperta o espírito do rei Ciro. Desperta o espírito dele, o rei da Pérsia, o rei Ciro, desperta também o espírito de outras pessoas para que a construção do templo aconteça. Esse Deus é tremendo. Deus assim tem despertado o espírito de muita gente para orar, despertado o espírito de muitas pessoas para lerem a palavra de Deus, buscarem a revelação da palavra de Deus, despertando o espírito de muitas pessoas para patrocinar o Evangelho, por que não? Deus ele tem despertado um povo que está completamente nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tá bom? E Deus também tem despertado o coração da pastora Janete Moraes, que tem sempre uma palavra de Deus para trazer até nós. Então, vamos ouvir essa reflexão, vamos ouvir esta palavra e daqui a pouco eu vou orar. Não saia daí, porque eu vou orar por todos vocês. Eu vou voltar, melhor dizendo, e vou orar por todos vocês no nome de Jesus. Olá, amados. Este é o nosso quadro Reflexão do Dia. E eu estou com a Bíblia aberta aqui em Êxodos, naquele episódio em que Moisés sobe para falar com Deus. Ele sobe ao monte para falar com Deus. E Deus dá a instrução, e ele fica lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber água. E daí Deus falou, é hora de você descer. O povo está idolatrando o bezerro de ouro. Moisés desce com as pedras. E quando ele chega, no momento de ira, dele vê aquilo, o povo pecando, ele quebra as tábuas escritas por Deus. Vocês já imaginaram o valor histórico daquelas tábuas escritas pelo próprio Deus? Mas Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, e ele fala, Moisés, sobe, eu vou te dar outra chance. E Moisés sobe, carregando agora as pedras que ele teve que arrumar, que ele teve que lavrar. E ele sobe. Chegando lá, Deus fala, agora você escreve. Pois é. Agora não foi mais Deus. Agora foi Moisés que escreveu. E Moisés desce com aquelas pedras e passa para o povo de Deus. Você vai falar assim para mim, eu sei, Deus é o Deus de recomeço, mas isso é no Antigo Testamento. Pois é. E Pedro? Pedro negou Jesus. Lembra? E Jesus deu um novo recomeço para o Pedro. E ainda mais,
ele veio comandar a igreja de Jesus. Nós temos outro episódio também lá em Ruth, né? Quando a Noemi e a família dela saem, porque em Belém estava faltando pão, e eles não confiaram no que Deus poderia suprir. E eles então saem, deixam a casa do pão, como muitas vezes nós deixamos a casa de Deus, a casa do pão, a casa do alimento. Chega lá, ela perde tudo, perde filhos, né? Ganha 2 noras, mas perde filho, perde o marido. Quando nós deixamos a casa de pão, nós perdemos paz, nós perdemos alegria. Podemos até ter uma alegria, um prazer momentâneo, mas não é aquela paz, aquele prazer, aquela alegria que vem de Deus. Mas Noemi teve um novo recomeço. Ela volta para Belém, ela volta amargurada, triste, mas ela volta. Noemi volta e ela é abençoada. Mas isso aqui vai ficar para uma outra história, quando a gente for contar mais sobre a história dessa família da Noemi. Fica com essa palavra. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Você que está triste porque você acha que não tem mais jeito, que você falhou com Deus, não, coloque no teu coração que nosso Deus é um Deus de recomeço. E lá em Apocalipse, fala assim, Apocalipse 2, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Volte para a casa de Deus. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastora Janete Moraes, por tudo aquilo que a sua pessoa tem trazido aos nossos corações, ao coração de todos os telespectadores da Rede Super e aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Isso mesmo, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, porque nós temos a página da igreja, Igreja Evangélica da Família, né? Ministério Campo Grande MS. Você pode entrar lá, curta a nossa página e passe a seguir a página. Todas as transmissões que estaremos fazendo, com certeza alcançará a sua vida. Você será notificado e poderá aí também ter uma vida transformada, porque o Evangelho, ele é transformador para a glória de Deus, tá bom? E através também da Rede Super MS, Facebook, Rede Super MS, você pode entrar lá da mesma forma, siga a página, da mesma maneira você ali curta a página e passe ali a seguir as programações cristãs, as programações, né, em que pastores eles têm aí consagrado a vida deles para trazer a todos vocês uma palavra transformadora, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de santidade, exortação. Bom, Deus, ele é um Deus que tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então, você tem aí a liberdade de acompanhar todas as programações e seja alimentado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que sempre está despertando, né, o nosso espírito para que possamos servi-lo de uma forma que lhe agrade, no nome de Cristo. Você que me assiste agora também esteja conosco, terças-feiras, às quintas-feiras, venha participar de uma de nossas reuniões aqui na Igreja da Família, na Eduardo Elias Aran 736, tá bom? Eduardo Elias Aran 736, o bairro é Jardim Paulista, aqui próximo ao bairro TV Morena, tá bom? É muito fácil de achar, 2 quadras acima da rua Rui Barbosa. Venha fazer parte dessa família, aos domingos, às 8 e 18 horas. Também temos a nossa igreja ali na Vila Palmira, no Grande Santo Amaro, na Marechal Hermes, número 30, às terças, 7h30 da noite, domingo, a quinta-feira também, que às quintas-feiras, 7h30 da noite, e aos domingos, às 8 e também às 18 horas. No bairro do Aero Rancho, fica na Raquel de Queiroz, número 1685. Raquel de Queiroz, 1685. Cultos, terças e quintas, às 19h30, domingo, às 18 horas. Isso mesmo. E em Limeira, nós estamos ali em Limeira no novo endereço. Na próxima programação, eu vou entregar um novo endereço em Limeira
para abençoar a sua vida. Pastor William Casagrande está ali com a sua equipe, com a sua esposa, sua família, a sua equipe, está ali atendendo o povo, abençoando aquela cidade no interior do estado de São Paulo, uma cidade muito abençoada, uma cidade onde o poder de Deus sempre se manifesta. Eu passei em Limeira, e em Limeira ali eu tive um grande sucesso pregando o Evangelho, né? Então a gente voltou ali com a Igreja da Família e muitas pessoas estão sendo alcançadas para a glória de Deus, para a glória desse Deus, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu entregar para você uma palavra agora, continuando falando sobre Neemias, deixa eu falar com você sobre a oração dele. Na oração do Neemias, no versículo 6, ele diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. É bonito você ver uma pessoa que vê um erro em outras pessoas e não julga, mas se coloca diante de Deus por aquele povo. Alguém poderia falar assim: pastor, tiveram o que mereceram. Tinha mais é que quebrar o muro mesmo, tinha mais é que queimar a porta de Jerusalém mesmo, porque eles mereceram isso. Eles pecaram, eles erraram. Olha aí, né? Tinha que merecer isso mesmo, tinha que queimar tudo mesmo. Mas você vê a diferença de uma pessoa que tem um coração em Deus? Essa pessoa, ela ora e fala: Deus, perdoa os pecados daquela pessoa que erraram contra ti. Eu também sou uma pessoa que eu sou imperfeita. Eu também erro contra ti. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Quando uma pessoa faz isso, gente, o coração de Deus se abre. Porque esta pessoa, ela está focada no mesmo objetivo que Deus. O objetivo de salvar, o objetivo de ver aquela pessoa que foi humilhada, que foi arruinada, dar a volta por cima. Nós precisamos ter esse coração. E muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós não temos. Nós até falamos: não, aquela pessoa vai pagar, a vingança é do Senhor. Deus vai vingar, Deus é vingador de todas as coisas. Deus vai pôr a mão. Não. Ore a Deus e fala: Deus, perdoa os pecados daquela pessoa. Só consegue fazer isso, a gente só consegue fazer isso, na verdade, quando a gente está cheio do Espírito Santo. Quando a gente está no natural, a gente erra muito. A gente fala o que não deveria de falar, a gente deseja o que a gente não deveria de desejar. Mas quando nós estamos cheios com o Espírito Santo, a gente consegue falar: Deus, aquele fulano errou, aquele fulano pecou, mas tem misericórdia dele, Deus. Resgata a vida dele, resgata, Deus, a alma dele. Deus, eles estão pagando o preço. Deus, Jerusalém, as portas são queimadas a fogo. Os muros de Jerusalém estão fendidos. Mas, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Deus, que o Senhor opere. Deus, que o Senhor faça maravilhas. Olha, esse rapaz, ele fez isso. Esse homem, Neemias, ele fez isso. Ele se colocou diante de Deus, ele buscou a presença de Deus e ele foi ali colocando uma oração de conserto diante do Senhor. E Deus, nós sabemos que o levantou para fazer a obra de Deus. Mas nas próximas programações eu falo mais sobre essa oração de Neemias. Uma oração em que vai trazer a nós grandes lições no nome de Jesus Cristo, tá bom? E nós vamos orar agora. Nós vamos buscar a presença de Deus. É momento de oração com o apóstolo Paulo Roberto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, ó Pai, diante do Senhor nós oramos, nós buscamos aqui, meu Deus, a Tua presença, Pai, e oramos, intercedemos, meu Deus, pedimos que o Senhor olhe, Pai, para cada família com o seu olhar de amor e de misericórdia, Deus. As portas estão queimadas a fogo, os muros, meu Deus, estão derribados. Que o Senhor tenha liberdade para restaurar, para transformar, para abençoar, meu Deus, cada vida, Senhor. Em o nome de Jesus, assim oramos, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém
e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Tome posse da sua bênção. Tome posse do seu milagre. Tome posse das maravilhas que Deus Ele tem derramado sobre a sua vida. Levante a cabeça. Procure uma igreja que pregue o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e passe a congregar. Às terças e quintas aqui na Igreja da Família, às 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, às 8 e também às 18 horas. Eduardo Elias Aran, 736, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no bairro Jardim Paulista, tá bom? Eu conto com a sua presença e aguardo todos vocês no nome de Jesus. Eu tenho uma frase comigo: pare de sofrer e venha fazer parte dessa família, você também. Que Deus te abençoe. E quando eu acordei, eu tinha percebido